Bom dia pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso quadro Mundo Gringo, bem-vindos a mais uma história aqui do canal. Bom, se você tá chegando agora, se inscreva, deixe seu like se você gostar da história, deixe seu comentário que é muito importante para as nossas Alices e a playlist do Mundo Gringo está aqui embaixo no box de informação. Simbora lá para mais um vídeo. Quer mandar sua história? dani@hotmail.co.uk. Dani, nunca pensei que um dia estaria aqui contando minha história de vida para você. Sou sua fã e adoraria ver minha história narrada por você. Quero muito ver os comentários. Ela disse que adora ouvir os meus comentários e que raramente ela não concorda comigo. Você é a única que eu continuo ainda vendo vídeos, como a maioria do grupo te levo comigo para todos os cantos da casa. Na hora da faxina, preparando o almoço e te escuto o dia inteiro. Obrigada, gente, a todos vocês que me levam aí para todos os lugares também, tá? Bom, vamos lá para minha história que é longa, mas eu sou muito boa de escrever, mas vou tentar colocar no papel tudo que eu lembrar. Hoje eu tenho 43 anos, tenho uma vida estabilizada. Digamos que no Brasil eu me encaixo no padrão hoje de classe média alta, mas nem sempre foi assim. Eu tinha dois objetivos na vida. O primeiro era conhecer meu príncipe encantado, trabalhador e que juntos a gente ia crescer financeiramente. E eu nem me importava com a condição social dele, eu queria alguém batalhador. E o segundo objetivo seria conhecer alguém já estabilizado e que eu não precisasse pensar no meu futuro, sem ter que vender minha alma ao diabo. Então, ela tinha, né, como acho que todas nós, ela tinha dois estereótipos aí de homem que ela queria. Ou ela ia querer um cara assim, que realmente batalhasse, que queria pensar no futuro, podia ser um cara pobre, mas um cara assim que ia correr atrás, ou então ela também já queria um rico, nada de homem preguiçoso não, o que ela tá certa, né? Bom, vamos aí ao início da história dela. Até meus 12 anos, ela cresceu numa família, gente, de classe média alta, até os 12 anos de idade. Depois disso, viramos classe média quase baixa. Eu e minhas irmãs tivemos uma ótima infância, acima de tudo. Claro, comparado a tantos casos aí que você conta. Mas por eu sempre ser uma criança simples e humilde, minha mãe não era muito minha fã. Nossa, eu sofri muito bullying da minha mãe. Ela dizia que eu não me arrumava, que eu parecia Maria Machadão e tantas outras bobagens que me doía. Maria Machadão, gente, era um termo usado, que eu sei que hoje tem um politicamente correto, mas era um termo muito usado na época de 80, 90, entendeu? Tinha até uma música, Maria Machadão, de noite é Maria, de dia é Maria, de noite é João. Então, assim, era um termo usado, por isso que ela está usando aqui, tá? Aí ela disse que doía muito nela ouvir essas coisas da própria mãe dela. Ela falou que ela chegou a pensar uma época que ela era até filha adotiva. Ela falou, será que minha mãe me adotou e não gosta de mim? Porque não é possível, né? Pois ela não conseguia se sentir parte da família, né? Eles deixavam ela tão de fora que ela não conseguia se sentir parte. E assim, uma vez uma ex-babá veio nos visitar e eu, uma adolescente rebelde, pedi para ir para a casa dela, que era em outra cidade. A doida falou que morava num lugar legal. E assim eu fugi de casa. Quando chegamos nessa outra cidade, essa doida morava numa favela. Dani, eu pirei. Era uma realidade completamente diferente do que eu já tinha visto. Bom, no outro dia eu falei pra ela que eu ia embora. Aí fomos em um posto de gasolina arrumar uma carona para eu voltar pra casa. Gente, ela tinha 14 anos na época, tá? E arrumei. Mas voltando para a favela para pegar minhas coisas, eu estava no ponto de ônibus, passou um cara de carro, me ofereceu carona e eu aceitei. Conversa vai, conversa vem, eu falei com ele que eu estava ali procurando trabalho, porque na minha cidade não tinha, e eu precisava ajudar a minha avó, foi isso que ela falou. Mas que eu também procurava um trabalho para morar. Ele falou que eu poderia ficar na casa da mãe dele,
que ela era uma senhora e poderia fazer companhia a ela em troca de casa e comida. Aceitei na hora, entrei no carro dele e pensei, bom, pelo menos ele não mora na favela. Dani, eu nunca me importei com pessoas simples, mas eu tinha muito medo da criminalidade que tinha nesses lugares. Ele foi comigo pegar minhas coisas e, claro, eu, uma menina bonitinha, ele não ia deixar passar batido. Então, ao invés de me levar para casa da mãe dele, ele me levou para o apartamento dele, onde logo pedi para ligar para o namorado da minha irmã para avisar minha família que eu estava bem e que eles não precisavam se preocupar. Gente, eu com 14 anos me achava uma adulta. Nossa, mulher, eu leio isso aqui, me dá até arrepio. Eu já penso, não consigo nem imaginar se minha filha tivesse 14 anos fazendo isso comigo. Acho que eu ia arrancar meus cabelos da cabeça. Bom, ela diz, né, eu me achando uma adulta. Mesmo que, apesar da minha pouca idade, eu era bastante madura em certas coisas. Então, enquanto eu falava no telefone, esse homem começou a alisar minhas costas. E eu pensei, não, eu sou virgem e vou voltar virgem para casa. Aquilo era muito importante para mim. Vocês sabem que naquela época, hoje ela tem 43, realmente naquela época era muito importante a virgindade, né, das meninas. Assim, falei para ele que eu era virgem, que eu só tinha 14 anos. E que se a intenção dele era essa, ele poderia me deixar onde ele me pegou. Ele me olhou e disse, ok, entendido, desculpas, isso não vai mais acontecer. E realmente me levou para casa da mãe dele, onde eu fui muito bem acolhida. A velhinha era um amor, eu ajudava em tudo que ela precisava. Mas, como não era remunerado, resolvi procurar um trabalho. Vi um anúncio numa agência que precisava de 50 babás e 50 empregadas domésticas. Nossa, eu fui correndo me inscrever. O único detalhe é que ficava 3 horas de ônibus da minha cidade. Mas eu nem me importava. Gente, 3 horas de ônibus da cidade dela. Chegando lá, o dono da agência me viu e disse se eu não queria ser secretária dele. Claro que ele também tinha segundas intenções, mas eu tirei de letra com o mesmo papo de eu ser virgem e ter só 14 anos. Mas ele me contratou a si mesmo. Eu falei que eu morava longe e ele me dava vale transporte e vale refeição. Gente, eu saía de casa às 5 da manhã e chegava lá às 8 da manhã. Isso por 3 meses. Até minha avó aparecer e dizer que se eu não voltasse para casa era para eu esquecer que eu tinha uma família. Então voltei. Meu pai não falou comigo por meses, mas eu disse que voltei virgem, então a honra da família estava salva. Sabe, eu queria muito perder minha virgindade com um príncipe, não com qualquer. Aí logo em seguida eu conheci meu príncipe e perdi minha virgindade. E claro, o príncipe depois de uma semana virou um sapo. Depois ele apareceu na minha casa para pedir a minha irmã em namoro. Quando eu vi, eu nem acreditei. Mas tudo bem, não fiquei mal não, bola pra frente. Foi aí que percebi que eu não me encaixava na minha própria família. Então decidi fugir novamente, dessa vez para muito mais longe. Foram 3 dias de viagem da minha cidade. Fui para casa de uma tia que eu adorava. Ela era muito liberal e ela me aceitou lá. Dessa vez eu fui num posto de gasolina escolher o candidato que teria a honra de passar os 3 dias viajando comigo. Se como eu não era nenhuma inocente, eu sabia o que era impossível. Como ela não era nenhuma inocente, ela falou que sabia que era impossível ela pegar carona com algum caminhoneiro, algum cara, passar 3 dias com ele na estrada e ele não tentar nada com ela, né? Então ela falou que escolheu um cara mais bonito, limpinho, e assim arrumei minha trouxinha e na calada da noite fugi. Menina, você deve ter dado muito trabalho aos seus pais, hein? Pelo amor de Deus! Dani, a viagem foi maravilhosa. Ele era um amorzinho. Bom, fui morar com a minha tia até que meu tio chegou no meio da noite, veio no sofá onde eu estava e me fez masturbar. Nossa, eu não tive nem reação. Assim, decidi arrumar um emprego e procurar um lugar para morar. Detalhe, esse caminhoneiro que me trouxe na carona, ele queria namorar comigo. E ele falou que em 15 dias ele voltaria. E me deixou até um dinheiro caso eu precisasse. Bom, claro que eu gastei tudo e estava sem nada. Assim eu fui pegando carona para chegar numa outra cidade maior onde eu consegui um trabalho.
Andei o dia todo de porta em porta nos comércios perguntando se eles estavam contratando. Não arrumei nada e eu tinha que voltar então para casa da minha tia. Mas resolvi ir andando. Eu estava desiludida da vida. Foi aí que parou uma bicicleta e o cara perguntou: o que uma menina tão bonita está fazendo na BR? Expliquei e ele me falou: eu tenho R$50. Se você for ali comigo e me, né, você já sabe, né, fazer lá ele feliz, happy end, eu te dou os R$50 e você pega um ônibus. Naquela altura do campeonato pensei: só vou ali, né, bato uma e tá bom. Só, gente, que quando eles entraram pro mato, esse cara acabou estuprando ela. E ela falou: meu Deus, naquele momento eu só pedi a Deus para sair dali viva. Quando eu terminei, ele terminou, eu ainda tive a inocência de pedir meus R$50. Ele deu risada e falou: agradeça que você saiu viva. Eu saí correndo toda suja. Cheguei no ponto de ônibus e sem pensar duas vezes entrei. Eu não me importava mais se eu tinha o dinheiro do bilhete ou não. Lembro que eu desci correndo pela porta de trás do ônibus. Cheguei em casa e não falei nada para minha tia, mas eu precisava sair da casa dela. Foi aí que eu vi uma placa onde alugavam-se kitnets. Sim, pensei em falar com o dono e dizer que eu tinha um namorado que chegaria em uma semana com o dinheiro do aluguel, se eu poderia ficar lá. Ela é cheia das tramóias também, né? Expliquei um pouco, sem entrar em detalhes, o que eu estava passando na casa da minha tia. Gente, amiga, você deve ter um anjo assim da guarda 2, né? Porque só esse negócio aí do cara ter entrado lá no mato com você, meu Deus, você fugindo, pegando carona. Eu sei que essa história já passou, tá, gente? Eu já li a história dela, então vocês vão ver. Mas eu digo assim, para que outras meninas não façam o mesmo, né? É muito perigoso, tá, gente? Dani, esse cara olhou pra mim e disse: posso te fazer uma proposta? Foi aí que ele disse que me daria casa e comida e tudo que eu quisesse, e eu moraria com ele como marido e mulher. Eu nem pensei duas vezes, na hora eu disse sim. Achei ele louco por fazer essa proposta, mas no momento era tudo que a vida estava me oferecendo. Na verdade, eu também achei que ele era bem de vida. Eu pensava em quantos meus pais iriam se orgulhar de mim. Santa inocência. Bom, ficamos 2 anos juntos. Descobri logo que ele era pobre de marré. Ele alugava os kitnets baratinhos somente para comer e pagar o aluguel do imóvel. Ai, Senhor, passamos muita dificuldade. Até que tomei as rédeas do negócio, prosperamos um pouco. Mas vou falar, ele foi um lorde comigo do primeiro ao último dia. Ele não sabia o que fazer para me agradar. Bom, Dani, foi aí que eu percebendo que eu merecia mais. Eu queria mais do que aquilo tudo. Eu queria um amor. Eu queria alguém que me amasse de verdade. Foi aí que, por acaso, eu conheci meu primeiro amor. Eu tinha 15 anos e ele 45. Então, com 15 anos, ela já estava aí... Gente, pelo amor de Deus... Ele era pai de 2 filhos e depois de 1 ano juntos eu descobri que ele era casado. Eu só descobri porque eu fui esperta. Porque pensa num cara esperto. Mas eu agradeço a Deus todos os dias por ele ter aparecido na minha vida. Ele foi um pai, um amigo, um amante, um quase marido perfeito. Vou chamar ele de Pedro. Com Pedro eu me sentia protegida. Afinal eu estava sozinha no mundo. Eu não podia contar com ninguém. Foram tempos felizes. Claro que o cara lá da kitnet, tadinho, ele não aceitou a separação. E ele vivia indo nos lugares que eu estava com Pedro. Ele chorava, implorava para eu voltar. Nossa, eu tinha muita dó dele. Mas eu não podia fazer nada. Bom, tudo ia a mil maravilhas, até que eu descubro que Pedro era casado. E vi meus sonhos de casar e ter filhos e viver felizes para sempre e pelo ralo. Foi aí que conheci uma menina que trabalhava numa boate, numa outra cidade. Ela disse que eu ia ganhar muito dinheiro. Aceitei, então, ir com ela. Eu não disse nada para Pedro, simplesmente para mim ele tinha morrido. E foi aí que eu acabei virando uma prostituta. Claro, eu tinha meus critérios, eu não fazia programa com qualquer um,
eu não beijava na boca, eu nunca fiz nada de estranho. Pra mim era somente lá uma transa normal que eu poderia ter com qualquer outro homem. Ao contrário das minhas colegas, eu tinha uma vida dupla. Eu trabalhava à noite e à tarde eu saía e me divertia. Eu nunca contei para as pessoas o que eu fazia. Na verdade, ninguém que me conhecia fora dali jamais imaginou que um dia eu me envolvi com isso. Bom, eu nunca me envolvi com nenhum cliente para depois transar de graça ou essas coisas. E assim eu ia mudando de cidade a cada mês. Até que um dia eu estava entrando numa boate e quem eu vejo? Pedro. Ele estava me procurando há meses. Nossa, quando vi a cara dele totalmente chocada com o que eu estava fazendo. Ele me sacudiu e disse que eu merecia uma vida melhor, que mesmo que eu não quisesse mais ele não iria me deixar ali naquele lugar, porque aquela vida não era para mim. Então eu decidi voltar para ele e foi tudo maravilhoso. Até o dia que uma única vez que brigamos feio, ele me deu um tapa na cara, no calor da emoção. Logo depois ele chorou, pediu perdão, mas Dani, todo o amor que eu tinha por ele acabou naquele instante. Eu sempre me convenci que um homem que ama uma mulher nunca, mas nunca ele vai levantar a mão para ela em forma de violência. Isso para mim não teve perdão. Logo em seguida, sem dizer nada, eu comprei uma passagem para minha cidade e voltei para casa dos meus pais. Em uma semana eu arrumei trabalho. Eu não suportava a ideia de pedir dinheiro aos meus pais, pois eu saí de casa aos 14 anos. Então eu nunca mais tinha pedido nada a eles. Cheguei em casa, prometi que eu não iria fugir novamente, que eu iria terminar meus estudos, mesmo odiando estudar. Eu nunca concluí a 8ª série, mas para dizer a verdade, eu sabia que tudo que eu iria conquistar não iria vir através do estudo, porque ela detestava ir para a escola, detestava estudar, então ela sabia que ela não ia chegar numa faculdade, então ela estava procurando outros meios aí, né? Fiquei um tempo na minha cidade, mas não me adaptei. E olha eu de novo com minhas loucuras. Contactei uma velha amiga da minha cidade que tinha ido morar na capital. Era uma cidade turística e ela me falou que estava super bem. Que ela fazia programas, trabalhava em boate. Ah não, ela não trabalhava em boate e ela só tinha cliente VIP, outro nível. Me chamou para morar com ela. Mais uma vez, fugi de casa e fui lá. Ela morava num bairro chique, fiquei encantada com tudo. Comecei a fazer meus clientes, comprar roupas, ir no salão toda semana, enfim. Uma vida que no fundo eu não gostava. Eu me lembrava do que Pedro tinha me falado. Foi nesse período que eu conheci um gringo. Eu estava num restaurante bom pois às vezes eu ia em restaurantes bons para ver se aparecia clientes bons, né? Esse rapaz se aproximou, eu não entendia nada, mas por alguma razão inexplicável, eu falei com gosto que eu trabalhava como representante de perfume. Chegaram os amigos dele que falavam português e ficou tudo mais fácil. Acabamos passando 15 dias juntos, todos os dias fazendo pontos turísticos, ele pagava tudo. Então eu disse para ele que eu estava de férias, por isso eu podia sair com ele, né? Um dia antes dele ir embora, ele me perguntou se eu não gostaria de ir para... Ela não quer falar o país, gente, então eu vou falar aqui que é na Europa, tá? E claro, como sempre, nem pensei 2 vezes, tá? Aceitei. Ele me disse que em 15 dias me mandaria minha passagem e só tinha uma condição, que ele teria... Eu disse que só teria uma condição, que ele tinha que comprar de volta e a volta ficaria comigo. Caso acontecesse alguma coisa, eu poderia vir embora. Assim foi feito. Dani, eu nunca pensei em ir para um país nenhum. Mesmo tendo a certeza dentro de mim que meu marido não seria brasileiro, foi uma mistura de medo com aventura. Eu iria passar as férias na Europa. Falei para minha família, claro, né? Todos falaram que ele deveria ser um traficante de mulheres, né? Mas por alguma razão eu não estava com medo. Eu estava seguindo o meu instinto. Desde aquela vez que eu fui estuprada, dali em diante, eu nunca deixei de seguir meus instintos. Então, cheguei na Europa. Ele morava com os pais dele. Ele tinha 35 anos.
Mas eu logo descobri que isso é normal. Bom, a mãe dele achou tudo isso muito estranho, mas me acolheu muito bem. Ele tinha um ótimo trabalho e logo me jogou um cartão de crédito nas mãos. Eu me senti a própria Julia Roberts numa linda mulher. Ele ia trabalhar e eu ficava em casa. Assim, eu aproveitava. Então, a Alice chega aí na Europa, né? Aí ela disse o seguinte, que ela chegou lá, ela tentava se deixar a casa super organizada, tava todo mundo trabalhando, a mãe dele, ele também trabalhava, e ela falou assim, nossa, Dani, eu tentava deixar tudo super limpinho, organizado, para quando a mãe dele chegasse não tivesse tanto trabalho, né? E ela falou assim, eu tava muito grata, porque eu me sentia muito orgulhosa. Os pais dele tinham uma empresa, o pai e a mãe. Então eles iam para a empresa e a Alice ficava lá cuidando da casa enquanto eles estavam fora, né? E ela falou assim, nossa, eu tava tão feliz por ter tido a oportunidade de estar ali com aquela família que estava sendo tão boa para mim, que ela falou que para ela tava ótimo ali, ela ajudando na casa com eles, tá bom? Bom, depois de 6 meses juntos, ele me deu um anel de brilhantes e me pediu em casamento. Dani, era tudo que eu queria. Mais do que o dinheiro, eu queria ter uma família. Eu queria muito me sentir protegida, ter uma sogra legal, uma cunhada legal. Ali éramos uma família completa. Eles me aconselhavam como filha, sabe? Mas como nessa vida nada é perfeito, uma semana antes de casar, né? Eu descobri que meu marido era gay. Mas ele era gay, gente, mas ele assim não tinha saído do armário não, vocês entenderam, né? Na verdade, eu comecei a desconfiar porque quando a gente transava, o que era poucas vezes, e mesmo assim com muita dificuldade para ele chegar ao orgasmo, eu cheguei a conversar algumas vezes com ele, e ele dizia que era porque ele precisava me conhecer melhor, se sentia à vontade. Mas ele me amava e me queria como esposa. Eu me achava esperta e acreditei. Até o dia que ele pediu para eu fazer o papel de homem com ele, vocês entenderam, né? Mas isso era só uma fantasia sexual, então eu aceitei. Eu disse para mim mesma que aquilo era uma fantasia dele. Só que não era só uma fantasia, Dani, isso virou rotina. E o dia do nosso casamento chegou. Nossa, que dia triste. Eu não falava quase nada da língua. Tinha muita gente da alta sociedade que eu nem conhecia, né? E sei lá, eu tava me sentindo um peixe fora d'água. Eu tinha uma boa educação, eu sabia me comportar em qualquer lugar, mas eu era extremamente simples. Eu achava tudo aquilo constrangedor para mim. Bom, casamento oficializado. Depois de 6 meses, nós começamos a construir a nossa casa com tudo que a minha imaginação tinha imaginado. Ah, esqueci de falar que no primeiro ano que eu estava lá, fomos para casa de praia e eu achava um saco ficar ali sem fazer nada. Então eu já falava melhor a língua local, arrumei um emprego num restaurante. Minha sogra pirou. Ela disse que era muita vergonha a nora dela ter que trabalhar num restaurante servindo mesa. Eu disse que aquilo seria bom para eu aprender o idioma, porque os sogros dela tinham condições financeiras. Então a sogra, pelo amor de Deus, vai trabalhar no restaurante? Mas, Dani, a verdade é que quando todo o meu deslumbre ali passou, eu acabei percebendo que eu não tinha uma profissão. E como eu mencionei antes, estudar estava fora de questão. Eu nunca gostei de estudar. Eu não gostava de jeito nenhum, mas eu queria trabalhar, eu queria aprender algo. Eu queria ser a melhor em qualquer coisa que eu fizesse. Então acho que eu me saí muito bem no restaurante. Meu primeiro salário e o segundo eu mandei todinho para os meus pais. Eu trabalhava de segunda a segunda, 12 horas por dia, e eu achava o máximo. Eu nunca fui preguiçosa. E eu descobri que além de ex-prostituta, eu era muito trabalhadora. E assim, toda estação eu fazia um trabalho diferente. Eu queria aprender um pouco de tudo. Porque eu pensava que um dia, se ele me deixasse, eu iria sobreviver sem ele, sem problemas. Dani, fora 8 anos que meu único prazer era trabalhar, meu ex-marido era muito bom pra mim. A família dele então, mas depois do deslumbre de uma vida com tudo de bom e do melhor, eu percebi que eu era uma pessoa triste, que eu sentia um vazio extremo dentro de mim. Quando estávamos na casa
eu me virava do lado e chorava em silêncio. Eu trocaria aquilo tudo por um amor de verdade. E é aí que você percebe que sem amor, bens materiais não valem nada. Então, depois de 8 anos, eu decidi me separar pela primeira vez. Eu vim para o Brasil organizar minhas ideias e voltei depois de um mês, porque eu tinha prometido à minha patroa que eu voltaria para trabalhar com ela no verão. Bom, resumindo, voltei, ele me procurou, disse que ele tinha se tratado, que ele estava curado e que ele queria a família dele de volta. Naquela noite fizemos sexo. Ele gozou dentro. Voltamos, mas um mês depois começou a mesma palhaçada. De eu ter que ser o homem da relação e ter que ficar com aquele órgão de borracha lá para satisfazer ele. Se é que vocês me entendem, né? Decidi separar mais uma vez. E no mesmo dia descobri que aquela noite que a gente transou, eu engravidei. Meu mundo caiu. Mas eu respirei fundo e pensei, bom, a verdade é que eu queria um príncipe para ser pai dos meus filhos. Mas eu sempre disse, eu poderia até encontrar um péssimo marido, mas nunca um péssimo pai. Eu tinha a responsabilidade e dever de dar ao menos um bom pai para o meu filho. E isso eu tinha certeza que ele seria até demais. Gente, eu adorei. Sério, ela tem uns pensamentos aqui muito bons. Vocês estão acompanhando, né? Eu não gosto de ficar parando porque vocês reclamam que eu paro para comentar. Mas eu adorei o que ela falou. Ter um péssimo marido pode acontecer. Você não conhece a pessoa às vezes direito e tal. Mas você tem a obrigação de dar um ótimo pai para o seu filho. Por isso que eu bato sempre na tecla com vocês. Vê que o cara é embuste, sai fora, não engravida, toma remédio, faz qualquer coisa. Porque depois quem vai sofrer as consequências é o pobre do seu filho de ter um pai daquele. Bom, com 3 meses descobri que eu tinha sífilis. Então meu médico optou por abortar. Dentro de mim, meu instinto dizia, não, seu filho vai nascer saudável. Fui contra os médicos. Fiz umas medicações, depois que passei por uns especialistas e meu filho nasceu lindo e saudável. Meu pequeno, ele era lindo. Bom, tive depressão, mas eu não falava pra ninguém. Eu sofri em silêncio. Tudo que eu queria era ser amada, eu queria ter carinho. Inclusive, a maternidade não encheu esse vazio. Como eu podia dar amor se era tudo... Não, como eu poderia dar amor se era tudo que eu queria, né? Então eu percebi que eu não seria uma boa mãe. Eu achava que eu não conseguiria ser uma boa mãe. Por mais que eu me esforçasse, eu não iria conseguir. Porque ela disse assim, que para você dar amor, que eu concordo com ela, você tem que ter amor. Imagina uma pessoa te maltratando, não tô falando que você vai maltratar seu filho, mas é muito mais fácil a gente ter amor, dar amor pro nosso filho, numa família, quando você também tá ali se sentindo amada, tá aquela coisa feliz, né? Bom, então como ela começou a sentir isso, ela pediu o divórcio. Trabalhei 3 meses, juntei um dinheiro para começar a nova etapa da minha vida. Eu tinha que me dar a oportunidade de ser feliz novamente. Dani, eu saí de uma casa linda e aluguei um muquifo. Meu Deus. E até hoje eu lembro do meu filho me falando, mãe, aqui não tem banheira, não tem lareira, essa casa não é bonita como a nossa. Eu sentei e expliquei a ele que o mais importante a gente tinha ali. Que a mãe dele agora era feliz e poderia ser uma ótima mãe para ele. Dani, eu estava tão decepcionada com tudo que eu vivi, que eu disse ao juiz que eu não queria nada do meu ex-marido. Nem a casa, nem dinheiro, nada. O juiz até me olhou, meio que pensando, será que essa mulher é doida? Esse cara tem dinheiro, mas eu não queria nada para mim. Eu só exigi para que não faltasse nada ao meu filho. E eu não queria também nada com hora marcada, ele era pai. Ele podia ver o filho quando ele quisesse. Então foi um divórcio tranquilo. Claro, né? Só tem dinheiro, só tem briga se... Cara, eu adorei essa frase dela. Só tem briga se tem dinheiro envolvido. Como ela abriu mão de tudo, ninguém brigou. Terminou tudo numa boa, né? Bom, eu tinha aprendido a lição. Nenhum dinheiro vale a paz. Como eu tinha dito antes, eu trabalhei 6 meses no ano. Eu trabalhava 6 meses no ano no verão. Sempre em lugares diferentes. Até que achei um trabalho que eu amei. Foram 11 anos assim. Me dediquei com muito amor. A minha chefe sabia que eu gostava do meu trabalho, né?
Eu já tinha minha independência e eu me orgulhava disso. Morava eu e meu filho. Eu tinha meu carro, que foi dado pela minha sogra antes dela morrer. Ah, Dani, esqueci de dizer. Eu não me separei antes, porque toda vez que eu falava em me separar, minha sogra me pedia para não ir e acabava parando no hospital. Ela tinha câncer e ela sabia que ela não ia vencer essa batalha. O maior medo dela era morrer e não ter ninguém para cuidar do filho dela. Ao menos tão bem como eu cuidava, né? Então, Dani, até ele diz que como esposa eu fui perfeita. Minha sogra adoeceu, eu cuidei dela 3 meses no hospital. Um dia antes dela morrer, ela mandou o meu sogro comprar um carro zero para mim. E assim que ela morreu, uma semana depois, eu pedi o divórcio. Sabe, Dani, eu era mãe. E eu sabia que ela não tinha muito tempo de vida. E eu teria a vida toda. Então eu não queria dar o desgosto a uma mãe que foi uma mãe para mim. Então ela quis dizer o seguinte, gente. Ela não se separou antes porque ela queria que a mãe dele, a sogra dela, achasse que estava tudo bem entre eles, né? Para ela não morrer preocupada, aí quem vai cuidar do meu filho. Então ela esperou a sogra morrer, aí sim ela se separou. Eu fui vivendo a minha vida na procura desesperada de um amor. Entrei nos sites de relacionamento, porque eu não saio para lugar algum. Então o único jeito era online mesmo, sem contar que eu era muito tímida. Nunca cheguei em um cara, para mim isso era papel de homem. Eu, apesar de tudo, eu era muito a moda antiga. Por mais que eu queria um amor, eu tinha minhas convicções. Eu gostava de homens maduros, cavalheiros e claro que eu nunca ia gastar meu rico dinheirinho com esses homens. Eles que se quisessem um date comigo, que me bancassem, né? Que bancassem o encontro. Gente, eu nunca pensei em dividir conta com homem nenhum. Aí eu já gastava meu dinheiro com salão, manicure e outras coisas mais, para ficar arrumadinha para eles. Então, mais que justo que eles que pagassem a conta lá no jantar. Mas eu respeito quem pensa diferente. E aí foi uns namoricos e outros ali, um aqui, um acolá. Eu concordo com ela, cada um pensa de uma maneira, né? Eu prefiro também que o homem, sinceramente, seja um cavalheiro, né? Mas eu já dividi conta também. Bom, ela disse que assim, ela teve vários paqueras, mas nada que fosse sério, que ela pensasse assim, vou apresentar pro meu filho, não. Até que um dia meu príncipe apareceu. Conheci ele online. Quando vi a peça quase para ir para trás. Ele não era bonito, mas também não era horroroso. Então no restaurante eu não vi a hora daquele jantar acabar e eu ir para casa e deletar o número dele. Doce engano. A conversa foi ficando interessante, gostosa, ríamos o tempo todo. Bom, ele acabou me convencendo a encontrar com ele no dia seguinte. Aceitei, sempre gostei de pagar para ver. Tinha alguma coisa nele que me atraía e eu resolvi dar uma chance. Daquele encontro tivemos um segundo e foram 4 anos feitos de momentos inesquecíveis. Dani, quantas vezes nós choramos de emoção. Era muito bom viver aquele sentimento. Ele não era rico, mas ele fazia as minhas vontades. Qualquer coisa ele queria fazer para me ver feliz. Era um incurável romântico. Quantas vezes chegava do trabalho e lá estava ele com uma surpresa maravilhosa para mim. Ok, agora eu quero dizer para as Alices que nem tudo que reluz é ouro. Que numa relação só o amor não basta. Presta atenção o que ela fala aqui, gente. Dani, ele me amava muito e eu também. Mas ao longo desses 4 anos, eu fui analisando a situação antes de tomar a grande decisão de me casar com ele. Vamos aos sinais. Porque todo homem ou mulher tem que ter sinais, né? Então vamos lá aos sinais que ela viu dele. Ele tinha uma filha de 6 anos com uma ex-companheira dele. Ele deixou ela quando ainda era bebê. Era uma relação complicada e ele nunca mais quis saber da mulher.
Então, ele também esqueceu que ele tinha uma filha. Aí, ficava pensando com meus botões. Esse meu grande amor, que é tão maravilhoso comigo, como ele é tão bom comigo e um péssimo pai. Aí ela começou a ficar meio com o pé atrás. Analisando ele como filho, eu sinceramente fiquei triste se meu filho fosse como ele. Ele não era ruim, mas ele também não era bom. Resumindo, ele estava pouco se lixando para a mãe dele. Ela muitas vezes passava aperto, que eu sabia, e ele gastando dinheiro comigo, com ele. E eu sempre falei para ele que ele deveria ajudá-la, mas ele nunca ajudou. Terceiro ponto. O nosso mundo era somente eu e ele. Meu filho não era bem-vindo nesse mundo, coisa que ele demonstrava muito sutilmente. Bom, tudo isso me deixava triste, porque eu tinha um namorado ideal, mas que tudo me dizia que ele seria um péssimo marido. Eu tinha certeza disso. E eu tinha certeza que ele seria um péssimo padrasto para o meu filho. Mas eu resolvi viver aquele amor, mas tendo a certeza que eu não me casaria com ele. Vocês entenderam, gente? Ela viveu lá o amor dela com ele, mas tipo, ela não ia casar, ela sabia que não era aquilo, não era aquele homem ainda, que ela ia botar dentro da casa dela, que ela queria casar, que ela queria construir uma família, que queria que estivesse perto do filho dela. Bom, chegou a crise europeia e minha chefe vendeu o negócio. Eu pedi o seguro-desemprego e as coisas ali começaram a ficar feias. Daniel ganhava bem. Eu morava sozinha, eu podia dar uma vida confortável ao meu filho. Ele ficava semana comigo e finais de semana com o pai. Bom, arrumei um outro trabalho para ganhar metade do que eu estava acostumada a ganhar. Então eu resolvi viver minha vida dupla novamente. Uma menina super batalhadeira no verão e uma prostituta no inverno. Mas nunca na minha cidade nem perto. Combinei com meu ex que meu filho ficaria uma semana com ele e uma semana comigo. Então na semana que meu filho estava com ele, eu pegava um trem e eu ia para um outro estado trabalhar como garota de programa. Eu faturava muito bem e no verão eu trabalhava como garçonete. Eu nunca quis deixar de trabalhar para me dedicar à vida de prostituta, né? Para mim era somente por um tempo. Só que meu namorado começou a me pressionar para eu arrumar um emprego mais perto, para que ele pudesse me visitar. Claro que ninguém nunca desconfiou, mas eu já estava cansada de tudo, dessa vida, da falta de trabalho, a desilusão de não ter encontrado meu príncipe. Então eu decidi ir embora daquele país e ir morar com uma irmã minha. Então ela sai da Europa, gente, tá? E vamos dizer aqui que ela foi lá para a Austrália. Sim. Foi nessa decisão muito difícil, depois de tantos anos na Europa, que eu resolvi recomeçar em outro país. Mas infelizmente eu tinha que pensar no meu futuro. Meu ex-marido tinha se casado novamente. Meu filho adorava a mulher do pai. Eu sempre eduquei ele para respeitar todos. Eu sempre disse que desejava que eu e o pai dele tínhamos o direito de ser felizes. Aí vocês vão falar, mas peraí, casou, mas ele não era gay? Aí ela diz, bom, isso é uma pergunta que eu me faço até hoje. Ele tem um emprego excelente, eles moram numa cidade do interior, a mentalidade do povo é fechada, então eu acho que na verdade ele nunca vai se assumir gay. Bom, eu tenho pena, mas enfim, a vida é dele, as escolhas são dele. A única coisa que eu fiz, né, ele me implorou que eu não levasse meu filho comigo lá para a Austrália, porque ele sabia que se eu quisesse, eu teria tirado meu filho do país. Sim, Dani, com pênis de borracha na boca e outras coisas que eu nem falo, né? Mas naquele momento eu resolvi que eu iria para outra cidade. Ah, tá, peraí. Ela tinha, gente, várias fotos deles, tá? Com ela lá com o pênis de borracha, comendo coisa de casal, né? Ele com o negócio na boca. Aí o que ela fez? Ela tinha essas fotos. Ela foi para outra cidade, porque a cidade deles era pequena. Ela revelou essas fotos, tá? E ela guardou. Que ela falou, um dia essas fotos vão ser úteis para mim. E quando o pai pede, por favor, não leva nosso filho para a Austrália, deixa ele aqui. O menino também não queria ir.
ela, ela chegou pra ele, ela falou assim: Dani, primeiro que eu achei que seria egoísmo da minha parte tirar meu filho do conforto, dos amigos, da vida dele e levar pra se aventurar comigo. Concordo assim plenamente. Foi o que eu também fiz na minha vida. Eu só faria isso se ele realmente quisesse ir comigo. Mas ele me disse que ele não queria ir, pois ele não queria deixar o pai dele sozinho. Eu aceitei, mas Dani, antes de eu ir, eu chamei meu marido, meu ex-marido, mostrei todas as fotos que eu tinha e eu disse: se algum dia você tentar tirar meu filho de mim ou fizer a cabeça dele, colocar ele contra mim, eu vou... eu tive que ir. Eu vou fazer 1000 cópias dessas fotos e eu vou jogar pela cidade inteira. Eles moravam numa cidade pequena, né? Aí ela diz: eu estava feliz que ele estava com alguém. Eu nunca jogaria meu filho contra eles. Mas graças a Deus até hoje ele não fez nada, nunca abriu o bico, nunca fez nada. Então ela falou assim: bom, mas eu deixei lá aquele aviso pra ele. Bom, passei um ano lá na Austrália, né? E ela conheceu um australiano, ficou noiva, tá? Ela disse: meu inglês ainda não era tão bom, mas tinha toda aquela magia ainda do idioma diferente. Ele me pediu em casamento, eu aceitei. Ele era um gato carinhoso, um príncipezinho, mas morava com o irmão. Porque o irmão morava numa puta casa, tinha se separado da mulher e ficou com o financiamento da casa. Então meu noivo morava com ele e não ficava pesado pra ninguém. O que até o momento eu achava até legal, né? Mas ela pediu um visto de noiva, gente, tá? Só que neste meio tempo desse visto de noiva, eles começaram a meio que se desentender e falaram pra ela que era melhor ela sair do país para pedir esse visto de noiva, porque ela não tinha ainda documentos lá para ficar na Austrália, né? Então ela resolve sair do país. Só que o que ela resolve fazer? Ela resolve ir para Inglaterra, porque ela tinha uma melhor amiga na Inglaterra. Então, como ela já conhecia a Europa, ela já tinha morado há anos em outro país da Europa, ela decide ir para Inglaterra. E lá ela daria entrada no visto de noiva. Ela disse que com quase 16 anos morando na Europa, lá nesse país, ela nunca pegou o passaporte lá europeu, tá? Ela viveu legalmente, mas ela nunca teve o passaporte europeu. Bom, aí o que acontece? Aí ela quer dizer que onde ela vai parar? Ela vai parar em Londres. Fiquei um mês na casa da minha melhor amiga e arrumei logo um trabalho de cleaner, porque, né, eu ia ter que esperar meu visto sair, o processo lá poderia demorar e tal. E ela disse que arrumou um quartinho para morar enquanto esperava o visto. Meu namorado, sempre apaixonado, fazendo planos, né, lá na Austrália. Mas eu comecei a não gostar da vida londrina. Era muito trabalho para pouco dinheiro. O custo de vida em Londres é muito alto, gente. Como você sabe, o custo de vida aqui é caro. Então morar sozinha num quarto parecia um luxo. Eu ganhava meu salário e não sobrava nada no final do mês. E olha que eu nem era de balada, hein? Eu nunca saía à noite, mas ok. Comecei a pesquisar então o trabalho de au pair, que diziam que tinha uma idade limite. Ai, nem liguei para esses detalhes. Eu era muito boa de lábia. Então eu me interessei pelo que... Bom, o trabalho de au pair, gente, você vai ser uma babá, né? Você vai ter casa, comida, e você vai cuidar da criança daquela casa. É mais para jovens, assim, que querem aprender o idioma. Ela já tinha passado lá da idade, mas ela falou que não tava nem aí, que ela ia dar um jeito de fazer a lábia lá no povo que tava procurando uma au pair. E tem au pair que vão por agências, né, que aí você pega um visto, mas como ela tinha documento lá, ela não tinha passaporte, mas ela tinha documento europeu, o problema ali dela não seria nem o visto, né, mas ela queria um lugar para ela ficar na casa. Gente, alugar em Londres é um absurdo de caro. Então, assim, realmente, boa parte do seu salário vai no aluguel em Londres, no transporte. Então ela pensou: bom, eu vou esperar, mas vou esperar na casa de alguém, né? Pelo menos eu não pago aluguel. E foi o que ela fez. Foi lá e checou o negócio lá de au pair, tá? Ela falou sim, que na época ela deu
falou que trabalhou de au pair na Austrália, deu o e-mail do namorado como referência, que lógico, né, o namorado ia falar, não, ela cuidou, bom, aquele jeitinho brasileiro, né, gente, ia dar uma referência que ela tinha sido au pair pra ele, pros filhos, tal. Mas ok, pediram lá referência, deram referências maravilhosas, as amigas e o namorado, então ela consegue esse trabalho de au pair, tá? Ela falou que ficou super feliz, era um lugar lindo, uma casa linda, uma família maravilhosa. Fiz amizades com um grupo de au pair, claro que eu era mais velha. Aí eu percebi que eu pertencia àquele lugar. Quando meu noivo me pediu em casamento, eu deixei claro que eu não ia morar na casa do irmão dele. O irmão era um amor, mas um dia eu vi que ele ficou super chateado porque sem querer eu coloquei uma colher no lugar errado. E aquilo já me deu um pisca-alerta, né? Dani, como ele já deve ter percebido, eu sempre fui uma pessoa atenta a detalhes. Fiz alguns erros na vida, mas acertei algumas coisas. Mas vamos lá. Os dias se passavam, eu feliz e meu noivo, nada de procurar uma casa. Até que eu questionei ele, né? Eu falei assim, vem cá, você vai procurar uma casa, a gente vai se casar, eu tô aqui esperando meu visto e não tô vendo você sair do lugar. Até que ele disse que ele não iria sair da casa, que ele ia ficar ajudando o irmão até o irmão vender a casa. Então ali ela desiste de casar com ele. Ela falou, Dani, eu respeitei a decisão dele e eu disse pra ele ficar com o irmão dele, mas que pra mim não daria então pra casar e morar na casa com o irmão dele. Eu queria uma casa pra chamar de minha, pra ter a minha família e que eu não moraria nem com as minhas irmãs. Então ali terminamos nosso noivado. Mas decidi então que eu iria ficar na Inglaterra, né? Ali que eu iria reconstruir minha vida. Bom, sempre que dava eu ia visitar meu filho, já que ela estava na Inglaterra, o filho dela morava num país ali perto também. Então ela sempre ia lá, visitava o filho, pra ela estava até melhor, né? Bom, gente, aí ela disse que decidiu que ela ia arrumar um marido. Na internet, é claro. Depois de várias perdas de tempo, conheci o inglês. Meio desengonçado, meio bobalhão, mas logo vi que ele daria um marido perfeito. Solteiro, casa própria. Dani, pode lembrar que eu sempre fui interesseira, mas deixa eu explicar. Eu nunca gostei de boyzinho, nunca gostei de menino novinho. Então, os caras que ela gostava era tudo 40, 50, 60, tá? Ela falou assim, negócio de dividir aluguel com amigo, o cara não ter carro. Dani, desculpa, mas isso não é pra mim não. Me dá a impressão que esses caras nunca pensaram no futuro. Por isso que ela já queria homens mais velhos, homens que já tivessem com a vida assim, estabelecida. Eu acho que cada um tem que realmente ver o que é melhor pra si, né, gente? Eu acho que hoje, com a cabeça que eu tenho, também. Já batalhei demais, né? Eu não vou pegar um carinha, um boyzinho pra eu começar a batalhar tudo. Não, quero também uma vida mais estabilizada. Eu acho que você tá certa, amiga. Meninas, ouça a nossa Alice aqui, porque olha, muita coisa que eu não concordei, né? Negócio de fugir de casa, blá, blá, mas eu acho que muita coisa aqui que ela fala, cara, eu super concordo com ela. Bom, então ela falou, vamos lá pro segundo marido. Ele era um amor de pessoa, se preocupava comigo, se interessava pelo meu filho, fez questão de pagar a viagem para o meu filho passar Natal com a gente. Fui ao Brasil fazer... aí ela falou que foi ao Brasil para fazer um visto de noivado no consulado britânico no Brasil. Quando ela voltou, se casaram. Então, por um tempo, correu tudo bem, eu o amava. Mas eu tinha um carinho enorme por ele. E poderia viver o resto da vida com ele numa boa. Marido melhor não existia, até eu descobrir que ele era um mentiroso patológico. Ele mentia em tudo, até em coisas bobas. Ele começou a gastar mais do que entrava, eu consertava as coisas economizando, ele gastava, né? E depois de 2 anos eu não aguentei, mandei ele pastar. Arrumei então um outro emprego. Academia, sauna, jacuzzi, piscina. O meu trabalho... limpar a casa 3 horas por dia e ficar com os cachorros caso minha patroa viajasse. Bom, a patroa. Essa mulher era uma ex-sugar baby. Ela tinha se casado com um milionário que se separou. O que é uma sugar baby?
Ela deve ter se casado aí quando ela era mais nova. Existe Sugar Daddy, né? Que são esses homens coroas que eles querem ter uma menina, eles bancam essa menina, né? Mas às vezes eles não querem nem namorar. Eles querem de vez em quando te encontrar. Aí eles pagam o seu aluguel, sei lá, você vê aí. Eu já vi história de Sugar Daddy, que até, acho que era até um filme, aí não vou lembrar o nome, que ele tipo dava $5.000 cada vez que ele via a menina, entendeu? Então tem vários tipos aí de Sugar Daddy. E essa menina era uma Sugar Baby, então provavelmente ela teve um Sugar Daddy que acabou se casando, milionário, né? Normalmente esses caras são cheios da nota, e se separaram. Então ela só tinha dinheiro. Daniela não tinha uma amiga. Então eu virei a melhor amiga dela. Sinceramente, eu achava isso saco, porque todo final de semana eu tinha que ir com ela para um clube privado. Na Inglaterra tem muito desses clubes privados, tá, gente? Que só vai gente com mais grana, então você tem que ser sócio, até boate, bar, tem muito disso na Inglaterra. Eu falo porque eu fui em alguns, porque você pode levar convidados, né? Eu fui como convidada. Agora, eu não sei se tem assim... Aqui. Deve ter também, né? Nos Estados Unidos e outros países aí. Deixa aí nos comentários se vocês conhecem. Bom, são clubes somente para homens ricos. Nossa, eu tinha que me produzir muito. Ela comprava umas roupas super chiques, mas nada me fazia parecer nem de longe que eu era parte daquele mundo. Ela me apresentava como PA, assistente pessoal. Eu morria de rir quando ela falava isso. E os caras perguntavam onde ela trabalhava, ela dizia: eu não trabalho em nada, eu sou rica e não preciso trabalhar. Bom, ela estava louca para arrumar outro milionário, coisa que eu acho que era meio impossível, pois ela já tinha passado de 50 anos. Mas eu acho que tinha um propósito de eu ter ido trabalhar com ela. Ela me explicou tudo o que era ser uma Sugar Baby, como ser, me mostrou o quanto eu sonhava baixo, que eu poderia me dar muito mais valor, que eu tinha que conhecer homens sérios, que eu poderia ver meu filho sem nenhuma dificuldade, sem precisar ir para a cama com vários homens. Muitos deles iam valer a pena. Bom, para mim, naquele momento, achei meio impossível. Como um homem me daria 1.200 libras por mês para sair com ele 2 vezes? Sei lá, eu não me sentia à altura disso. Eu dizia, imagina, eu via foto de meninas lindas lá no perfil. Tem um site, gente, na Inglaterra que se chama sugardaddy.co.uk. Lá que vocês acham esses homens milionários aí, tá? Bom, aí ela disse que a patroa escreveu ela nesse site, que esses sites, eu tinha até uma amiga nesse site, os homens pagam para entrar nesse site. Eu acho que as mulheres, se eu não me engano, tem que pagar também uma taxa, tá? Mas, e tem lá de quanto que o homem ganha. Minha amiga, ela participava desse site, ela chegou a sair com vários caras desse site, assim, pra jantar. Ela falou que conheceu todos os restaurantes de Londres. Tem lá, o cara ganha de 500 a 1 milhão de libras por ano, de não sei quanto a não sei quanto. Então você acha tudo quanto é tipo lá. Mas tem homem mentiroso também, tem que tomar cuidado com isso. Só que como o negócio lá é caro, eu não sei se eles fazem meio que uma verificação, mas tem muito homem rico aí. Mas vamos lá, então a patroa vai e escreve ela no site lá de Sugar Daddy, né, de Sugar Baby. E ela falou assim que começou, ela recebeu algumas lá mensagens, tá? E vamos lá, conheci um cara, mas logo era tipo uma namorada de aluguel, não era prostituta, era uma namorada de aluguel. Dani, eu tava levando aquele tudo meio na brincadeira, mas a coisa pra ela começou a ficar séria. Ela colocou na cabeça dela que ela iria encontrar um milionário pra mim, mas eu não queria. Mesmo achando que eu não encontraria. Eu nunca almejei isso. Acho esses caras, sei lá, não é pra mim. Comecei a não gostar do modo que ela queria controlar minha vida, tivemos uma discussão e vi no meu Face a publicação do meu ex-patrão, aquele das 6 crianças, que ele estava de luto. Liguei pra ele para dar as condolências e ele me pediu para voltar, achando que eu estava no Brasil e eu falei que eu estava em UK. E ele me pediu para escolher o meu salário, que ele me daria um carro para me trabalhar para ele. Bom, aceitei. Saí da casa da madame lá, da Sugar Baby, mas nisso, 3 dias
3 dias antes da briga, um homem me contactou pelo site e disse que gostou muito do meu perfil, que era uma pena eu estar tão longe e que ele ficaria honrado de me conhecer se eu morasse mais perto. Bom, voltei para casa das 6 crianças e comecei meu trabalho de governanta, babá, psicóloga. Imagina, a mãe tinha falecido, foram momentos tristes, eram 6 filhos, mas eu estava feliz de estar ali cuidando daqueles anjinhos. Dei muito amor para eles, cuidei dia e noite. Para mim, eu tinha que aliviar o máximo a dor daquelas crianças. Acho que eu consegui, elas me adoram. Bom, decidi que eu não queria mais ser sugar baby, não queria mais ter o sugar daddy. O que eu estava ganhando estava bom, eu podia pagar a parcela do meu apartamento no Brasil. Sim, eu tinha comprado um apartamento, gente, no Brasil, pois eu sempre pensei que um dia eu ia voltar para o meu país. Eu não sabia quando, mas eu sabia que eu ia voltar. E quando eu fui no site para deletar o site lá do Sugar Daddy, eu vi a mensagem daquele homem simpático novamente. Por curiosidade, fui lá ver a cidade que ele estava e ele morava a 1 hora de carro da onde eu estava. Não resisti e mandei uma mensagem para ele dizendo que eu tinha me mudado de trabalho e que eu estava naquela cidade. Logo ele me respondeu com um convite para jantar. Bom, quando cheguei lá era um senhor, parecia meu vovozinho, mas muito elegante, um verdadeiro lord inglês. Jantamos, conversamos, algumas risadas e depois veio a parte chata, que era sobre dinheiro. Afinal, ela estava no site, né, gente? Então, o cara ia querer saber quanto ela ia querer para ser namorada dele, né? Bom, combinei com ele que eu estava pensando em sair com ele 2 vezes por semana para jantar, ficar juntos algumas horas e que ele me daria 1.200 libras por mês. Expliquei para ele que eu trabalhava de 7 da noite às 7 da manhã, das 7 da manhã às 7 da noite, e que eu não tinha os finais de semana livres, tá? Bom, no nosso primeiro encontro ele depositou o dinheiro e ficamos juntos e transamos. Que por sinal fiquei até surpresa, pois gostei. Ele me disse que se eu quisesse dormir lá não teria problemas. Gente, uma coisa é ter relação com o velho, outra coisa é dormir na mesma cama que ele. Não, 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 não. Depois era demais pra minha cabeça. Falei que eu não gostava de dormir com ninguém. Eu tô rindo dela. Ai, gente, até me perdi. Ele me ofereceu então um quarto de hóspedes. Aí sim, eu gostei. E comecei a passar os finais de semana lá. Então aí ela começou a falar que ela tava com os fins de semana off, né? Dani, a casa dele não era grande, mas era um charme, era linda. E tudo muito limpinho, tudo organizado, ele cozinhava muito bem. Eu passava meus finais de semana descansando e sendo tratada como uma rainha. Confesso que aos poucos ele me conquistou. Ele era gentil, atencioso e a felicidade dele em ver um sorriso no meu rosto era maravilhosa. Bom, sem perceber estávamos namorando. Acabei saindo do site. Ele também. Meu filho passou o Natal com a gente, foi maravilhoso. Já tínhamos 1 ano e ele nunca deixou de depositar meu salário de namorada. Gente, eu não aguento vocês, sério. Ai, meu Deus, vocês me matam, cara. Meu salário de namorada. Continuei no meu trabalho que eu amava e parecia que tudo estava se encaixando. Meu filho gostava muito dele e ele gostava muito do meu filho. Analisei de novo todos os detalhes. A cada dia eu percebia que ele seria uma pessoa que eu gostaria de dividir minha vida. Mas eu estava numa posição diferente. Ele pagava uma sugar baby, justamente para não ter um compromisso sério, né? Mas deixei por conta do destino. Até que um dia ele me chamou para morar com ele e falou que eu poderia deixar de trabalhar se esse fosse meu desejo. Eu disse que eu não deixaria, pois eu tinha um apartamento para quitar no Brasil, né? E ele me perguntou quanto que eu precisava para quitar meu apartamento. Eu falei. 2 dias depois o dinheiro estava na minha conta. Quitei meu apartamento e, claro, fui morar com ele. O difícil agora seria falar pro meu chefe que eu iria sair, lá das 6 crianças, né? Eu falei que eu sairia, mas eu ia esperar ele encontrar alguém de confiança. Eu tinha que ter certeza que os meninos estariam em boas mãos, né?
Foi aí que decidi trazer uma menina do Brasil. Vi que seria... Eu conheci uma menina que eu sabia que era a pessoa certa e deu super certo. Assim, pude finalmente dormir o sono tranquilo e me dedicar aos meus hobbies, estudar inglês. Meu filho veio passar um mês comigo. Fomos para um lugar lindo no Brasil de férias. E então ela foi morar lá com o Sugar Daddy. Ele pagava tudo, ela foi estudar, foi fazer as coisas dela, né? E ela disse, gente, essa mulher ela é fantástica, cara. Eu acho que ela é minha irmã gêmea. E olha o que ela disse pro cara. Vocês sabem que a minha primeira férias no Brasil, gente, o Marcos foi pra casa da mãe dele e eu fui pra Vitória, né? Porque eu falava que eu queria ter tempo de qualidade com meus filhos, já que eu fico Olha que o Marcos é meu marido, hein? Mas, gente, eu não acho justo eu ficar um ano inteiro com o Marcos e eu chegar no Brasil, eu ter que dar atenção ao Marcos. Não, eu quero dar atenção 100% aos meus filhos. Cara, essa mulher, ela deve ser minha irmã, não é possível. Aí ela disse o seguinte, Dani, eu deixei bem claro pra ele que eu passaria as férias do meu filho, somente eu e meu filho, pois eu já estava o ano inteiro longe do meu filho e eu queria curtir o máximo que desse com ele. Então, ela e o filho iam de férias. Depois eles até tiravam férias lá com o Sugar Daddy, mas ela era a prioridade, ela e o filho de férias. Bom, fomos lá de férias, né, ela e o filho, voltamos do paraíso, né, e parece que, aí eles foram pro Brasil, ela e o filho. Aí ela disse que eles foram para um lugar que parecia um paraíso de tão lindo, uma vila de pescadores e tal, e tinha um terreno à venda. Ela falou assim, Dani, ali eu vi que seria o lugar perfeito para eu envelhecer. Liguei pro meu marido na hora e falei que eu tinha comprado o terreno. E perguntei se ele gostaria de se mudar. Ele olhou o lugar no Google e disse sim. Bom, 6 meses depois estávamos nós dois de mudança para o Brasil. Colocamos nossas coisas em um container e tchau, Inglaterra. Dani, confesso que eu amo a Inglaterra, mas aquele clima frio de inverno é osso. Meu marido tem psoríase, então para ele aqui seria o ideal, sol o ano inteiro. Vendemos a casa lá depois de 1 ano, na Inglaterra, e começamos a nos aventurar a construir uma casa europeia em um lugar que até outro dia era uma vila de pescadores. Bom, construí a casa dos meus sonhos com todo o conforto possível. Ficou até mais bonita do que a que eu tinha com meu primeiro marido. Meu filho vem todo ano, ele ama esse lugar. Dani, eu tenho a pessoa certa do meu lado. Eu tenho um amor por ele que eu não olho nem pro lado. Tipo assim, ela tá falando do marido agora, né? Ela tem tanto assim, acha que ele é tão certo pra ela que ela não olha nem pro lado. Ela não vê nem outros caras, né? Cara, é igual eu com o Marcos. Não tô falando que essa mulher é minha irmã. A base da nossa relação é respeito e confiança e cuidar um do outro. Aqui em casa dividimos as tarefas. Ele lava, cozinha, faz tudo que eu faço. Eu nunca precisei pedir dinheiro a ele. A nossa conta é conjunta. Eu gasto o que eu acho que eu devo que gastar. Ele fez questão de passar tudo pro meu nome, caso aconteça algo com ele. Bom, Dani, isso foi somente as partes importantes da minha vida. Eu teria várias histórias aqui, mas eu sei que algumas vão me criticar, outras vão ver que eu sou uma sobrevivente. Venci. Vocês lembram do meu segundo objetivo? Era isso, o que eu tenho hoje. Eu também queria ter encontrado um príncipe. Eu também queria ter tido um montão de filhos. Eu também queria ter vivido felizes para sempre. Bom, do meu jeito eu tentei achar, mas todos os meus príncipes viraram sapo. Então eu desisti. E eu sabia que eu também seria feliz com o meu segundo objetivo. Então, o segundo objetivo dela era qual? Vocês lembram? Arrumar um homem que ela não precisasse trabalhar, né? Que estivesse do lado dela, que ela ia construir uma família. Então ela falou que esse é o segundo objetivo dela. Aí ela disse o seguinte, essa é a minha história. Um conselho, Alice, até alguém que vai te dar amor, mesmo que tiver os cabelos brancos, ela disse assim, antes de você arrumar um amor, você tem que se amar, né? Mesmo que essa pessoa tenha os cabelos brancos, mesmo que você se ache uma mulher desarrumada e tal, você tem que se amar. Não existe ninguém melhor do que você. Se dê valor e você vai ver que ninguém vai fazer hora com a sua cara. Aprenda uma profissão,
ou seja boa naquilo. Porque mesmo que você não precise trabalhar, o dia de amanhã é uma caixinha de surpresas. Eu não deixei homem nenhum, e não deixe homem nenhum mudar você, tirar sua essência, te dizer como fazer. O homem que te amar de verdade, ele vai amar tudo em você e aceitar os seus defeitos. Dani, eu sei que ficou longo, fiquei com vontade de resumir, mas aí eu tinha que contar tudo. Bom, meninas, nunca percam sua essência. E que tudo de bom pra você, Dani, que você continue a sua caminhada sem perder sua essência. Um beijo pra vocês também, meninas. Aí ela pede desculpa pro português, que já são mais de 20 anos que ela tá fora do Brasil, mas não tem problema, ele se entende tudo perfeitamente. Gente, sério, vocês podem julgar às vezes, eu amei a história dela. Cara, no The End of the Day eu achei ela uma mulher assim, impressionante, sabe? E eu penso muito igual a ela. Muito, muito, muito. Claro, gente, que a gente sempre tem aquele desejo de casar por amor, entendeu? Só que tem muita mulher que se estrepa por causa disso, porque ela acaba só enxergando ali, ai, o amorzinho, não sei o quê. Você fecha os olhos pra muita coisa. E no relacionamento não dá pra fechar o olho pra nada, né? Quando a gente tem filho, então, nossa, ela... Bom, não preciso nem falar, né, gente? Que vocês me acompanham, vocês sabem que eu penso assim. Esse negócio de filho sempre foi muito importante pra mim também. Eu nunca estaria com um cara que ele não gostasse dos meus filhos. Vocês podem ter certeza, sabe? O Marcos, apesar dos meus filhos já serem maiores e tal, mas eu vejo o carinho, assim, que o Marcos tem com o Menino e com o Bruninho. Bom, não preciso nem contar, né, gente? Vocês lembram o episódio da faculdade que o Marcos pagou tudo lá? Vocês lembram, né, de trazer os meninos pra cá, de sempre estar preocupado, vamos fazer uma viagem, vamos fazer isso, vamos não sei o quê. Então, assim, eu não preciso nem falar isso, que vocês acompanham, né? A questão de você ter uma pessoa do seu lado, sabe? Que você se sinta segura, que você sinta segurança com aquela pessoa. E mais que nunca, você também, vocês viram, mesmo com tudo aí que ela fez, ela foi lá, ela fez babá, ela fez clean, ela fez não sei o que, ela não... Então, assim, é nunca parar também de trabalhar. Independente lá que lá atrás ela tinha, né, se prostituído, tinha feito as coisas dela lá, mas ela foi lá, ela nunca parou de trabalhar, ela foi lá trabalhar de babá, de au pair, disso e aquilo. Ela sempre se virou nos 20, né? E o site lá de Sugar... Às vezes aqui pra gente que é brasileiro pode parecer uma coisa meio estranha, mas isso é muito comum, tá, gente? Na Europa, assim, é muito comum mesmo, tá? Eles falam assim de uma maneira muito aberta isso. Então, assim, por mais que às vezes tenha meninas que vai falar, não, mas nossa, mas como assim? Sugar baby, sugar daddy, mas tem, né? E tem muitas. Essa questão das férias, cara, é muito engraçado, porque eu lembro que eu sempre falei pro Marcos, quando a gente foi pra primeira vez pro Brasil juntos, ele foi pra casa da mãe dele, e não foi só uma decisão minha não, tá? Ele mesmo, eu lembro que ele chegou e falou assim, amor, vou fazer o seguinte, eu vou pra casa da minha mãe, então, que eu sei que você também quer curtir seus filhos, porque eu sempre falo isso pra ele, né? Eu acho mais que justo, né, gente? Eu passo o ano inteiro com o Marcos. Às vezes eu tenho o quê? Um mês pra estar com meus filhos. Por exemplo, esse ano meus filhos não vieram. Então, já pensou eu ir pro Brasil, levar o Marcos... Olha que o Marcos é brasileiro. Agora, eu não aguento ter mulher que às vezes casada com um gringo, tem os filhos dela lá. Aí você tem que levar o gringo, porque eu já levei, eu sei que é um saco isso. O cara não fala o idioma, você tem que ficar lá servindo de intérprete. Se não servir, o cara se acha meio excluído. Então, assim, eu gosto muito que o Marcos, ele tem muita mesma cabeça que eu também. Ele entende, sabe? Quando eu falo, não, amor, eu quero ter meu tempo com Melina e Bruninho, sabe? Eu ir no Brasil, ficar com eles, ficar, né, com meu irmão, com a minha irmã. Porque, poxa, eu já fico tanto tempo fora. Então, assim, eu já dou tanto, como é que se fala? Eu fico tanto tempo com ele, eu dou tanta atenção a ele. É aquele mesinho, né? Achei que eu tinha ouvido barulho aqui. É aquele mesinho que eu fico lá. Então, assim, por isso que eu achei ela muito parecida comigo. Sério. Muito.
É isso, não sei se vocês gostaram da história, deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acharam da história dela. Um super beijo e Alice, que vocês sejam muito felizes aí no Brasil, onde quer que você seja. Acho que você é uma mulher bem inteligente. Apesar de eu não ter concordado como mãe lá, imagina, você também hoje é mãe, imagina aí o filho fugindo aí, sem saber onde tá, misericórdia, seus pais devem ter passado assim, um sufoco, né? Mas que no final aí da história tudo deu certo, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, gente!